Mateus capítulo 3, verso 13 diz assim: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: esse é meu filho amado, de quem me agrado. Continue lendo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, aproximando-se dele, disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, anjos vieram e o serviram. Eu só esqueci de anunciar para você: se você sonha um dia em ir à Terra Santa, venha com a minha família. Nós temos 3 caravanas já marcadas, uma para esse ano, 2 para o ano que vem. É extraordinário andar lá pela Terra Santa. É uma experiência, só ir para o céu é melhor do que isso. É maravilhoso. Dá uma olhada depois no nosso site, viagemcolocinho.com.br. E ao final do culto, quando a gente terminar, eu estarei ali atrás com a Paty para dar um abraço em você e quem sabe uma foto. Como vocês sabem, muitos sabem, eu tenho 2 filhos. A Emily já casada, já mãe do João, e o Davi que está aqui, ainda solteiro. Mas o Davi, como homem, ele é extremamente esquecido. O tanto que mulher lembra é o tanto que homem esquece, não é? Deus fez assim. No dia que Deus falou: vou distribuir o esquecimento, os homens esqueceram que não era para entrar e entraram na fila. E as mulheres, por sua vez, são igual o Google. Lembra a hora, dia, cor, cheiro, tamanho, tudo, tom de voz. E o Davi tem uma mania: sair de casa sem levar identidade. E toda vez que ele está saindo, a mãe dele fala com ele assim: está levando sua identidade? Estou esquecendo. Aí volta o Davi, pega a identidade. Está levando sua identidade? Nossa, é verdade. Sempre assim, sempre. Por quê? Porque é homem, puxou o pai. Eu também sou assim, né? Só que eu já me manquei que eu preciso levar minha identidade. E um dia desse, ele saindo, né, para o campo para assistir o nosso glorioso Atlético Mineiro, ele está esquecendo a identidade mais uma vez. E quando eu vi a mãe dele lembrando: sem identidade, você está indo para o campo sem identidade, Deus falou ao meu coração. Deus falou ao meu coração sobre levar a identidade. Assim como muitas vezes meu filho, assim como muitas vezes muitos de nós saímos sem levar o documento, a identidade, muitos de nós temos deixado de levar nossa identidade conosco. A nossa identidade é a coisa mais importante que nós temos. A nossa identidade é aquilo que vai definir sucesso e fracasso na nossa vida. A nossa identidade é que vai definir em que realidade, em que mundo você vai viver e em que mundo você crescerá, será próspero, em que realidade você cumprirá o chamado de Deus para a sua vida. A sua identidade é fundamental. No seu documento de identidade tem o nome do pai, tem o nome da mãe, eles são seus pais biológicos. Mas existe uma espiritualidade espiritual. E no mundo espiritual só existem 2 pais: o diabo e o próprio Deus.
Jesus lá em João 8 falou com os fariseus: o pai de vocês é o diabo, e vocês querem satisfazer os desejos dele, lá em João capítulo 10. E Jesus falou também dos filhos de Deus. Muita gente acha que existe uma galera no meio. Não existe. Não, Lucinho, mas veja bem, eu tenho um amigo meu de faculdade que ele é inteligente, ele até fala que crê em Deus, ele só não crê em Jesus, mas ele é uma pessoa que faz caridade, ele é bondoso, olha, a Bíblia deixa claro: ou você está nas trevas, ou você está na luz, ou você tem a identidade de filho de Deus, ou você tem uma identidade de filho do diabo. Não existe esse cara em cima do meio, isentão. Conta-se a história, muitos aqui já ouviram essa ilustração, do jovem que um dia estava em cima do muro, e do lado esquerdo estava o diabo, do lado direito estava Jesus. E o Jesus falando: desce para o meu lado, jovem, desce para o meu lado, sai daí, vem para cá. E o jovem não descia, e do lado de cá o diabo dormindo no chão, com o matinho na boca. E aí ele olhava para Jesus, Jesus falando: desce, 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 vem para o meu lado. E aí o jovem ficou incomodado, olhou para o diabo e falou: só o capeta, Jesus está aqui me implorando para eu descer para o lado dele, você não vai pedir para eu descer para o seu lado não? O diabo tirou o matinho da boca e falou: não vou, porque quem está em cima do muro já está comigo. Então quem está em cima do muro já está comprometido. O que é que o mundo aguarda? O que a humanidade espera, gente? A manifestação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação de quem? Fala assim para a pessoa do lado: o mundo está esperando você acordar, tio. O mundo está esperando você acordar. O mundo está esperando você acordar. Por isso o diabo luta dia e noite para nos colocar numa realidade paralela. Qual é essa realidade paralela? Ele quer confundir a nossa identidade de filho de Deus, ou anular. Fala comigo: confundir ou anular. É isso que ele quer fazer conosco. Por quê? Porque aí você deixa de agir como filho de Deus. Deixando de agir como filho de Deus, você para de ser sal e para de ser luz. Fala comigo: eu sou o sal da terra. Fala: eu sou a luz do mundo. Foi Jesus que falou isso de mim e de você. Mas com uma identidade confusa, a gente não anda. A gente vive uma realidade que não é real. Como o pastor Richard bem falou aqui no início, você vira várias versões de você mesmo, mas nunca vira a sua versão real. Conta-se que um dia Charles Chaplin, que na época, pouco antes da sua morte, era o ator mais conhecido do mundo. Charles Chaplin era tão conhecido mundialmente, os seus filmes, que haviam vários concursos de imitadores de Charles Chaplin. E um dia ele ficou sabendo lá em Nova York que ia ter um concurso de Charles Chaplin. Ele foi, ele mesmo. Só que o povo não sabia que era ele. E quando o Charles Chaplin chegou lá, ele participou e ficou em terceiro lugar. Já imaginou você perder para você mesmo? Ei, muitos de nós estamos assim. Ao invés de sermos a cópia original que Deus quer que a gente seja. Quem é a cópia original, gente? Jesus. O que Deus quer que a gente seja? Como Jesus. Jesus quer que a gente ande nessa terra como Ele. Por isso que cristão significa um pequeno Cristo. Fala comigo: eu sou um pequeno Cristo. Essa é a sua identidade, essa é a minha identidade, filhos de Deus. Mas qual que é o problema do mundo? Eu li esses dias uma frase bacana. A frase é assim: ó, o problema do mundo é que os sábios estão em crise e os idiotas estão em paz. Então, quem está sem Deus, quem está vivendo uma vida, está na laje agora. Carninha descendo, Netflix, TikTok. E os sábios? E os filhos de Deus? E a geração que pode transformar esse mundo? Ai, eu não sei o que vai acontecer comigo. Ai, meu Deus, como é que vai ser o futuro? Ai, esse novo governo? Ai, será que eu vou casar? E as contas? Ai, meu Deus. Muitos de nós estamos assim. Mas somos filhos de Deus, chamados para viver esse chamado de filho de Deus. Quem é filho, aplaude o Senhor aqui. Eu
eu descobri que toda vez que eu entrei para um mundo paralelo, eu não entrei para o mundo paralelo, foi eu que mudei a minha visão de mundo. Você quer ver? Coloca um monte de óculos colorido e pega um óculos vermelho e põe. Você vê o mundo todo vermelho. Não é que o mundo é vermelho, a sua cosmovisão é que ficou, né? Se eu começo a andar com gente que fala mal de igreja, rapidinho você está falando mal de igreja. Começa a andar com gente que tudo é política, rapidinho você só vai falar de política. E eu descobri que quando você é retirado da sua missão de filho de Deus, de filha de Deus, aí você começa a viver universos paralelos. Eu vejo isso muito acontecendo. Gente, não me leva a mal, tá? Você quer colocar uma foto lá que você está malhando, treinando, não tem problema nenhum. Mas tem gente que só coloca isso. Eu não aguento mais. Tá pago. Que pago o quê? Vou te dar meus boletos para você pagar. Sabe o que é isso? A pessoa não tinha um propósito, não tinha uma razão, ela não tinha uma identidade firmada. Aí ela encontrou no treino a razão da vida dela. Política. Chega a época de política, a pessoa só fala, só pensa, só política. Por quê? Porque a pessoa também estava com a vida, né, toda vazia, e agora ela quer entrar para esse lado. Quando não temos nossa identidade firmada, qualquer coisa que vier é isso mesmo. Por exemplo, eu vejo um monte de gente casada agindo como solteiro. Pessoas casadas que começam a agir como solteiro. A mulher tem mais de 40 e quer voltar a usar a saia justinha e andar com as menininhas de 20, passando vergonha no crédito e no débito. Plasta a cara de uma maquiagem. Não, menina, você é mais velha, se comporte como uma pessoa mais... Homens mais velhos, eu, velho, estou pensando em fazer tatuagem. Vai fazer tatuagem da sua mãe. Eu estou querendo rebaixar meu carro. Não rebaixa carro, compra não, paga conta. Você é homem casado. Eu li esses dias uma pesquisa que diz que o homem brasileiro só atinge a idade adulta aos 44 anos de idade. O homem brasileiro até os 44 anos de idade, o assunto dele é o Brasileirão, é FIFA, toda bobada. E a mulher? A mulher com 12 anos de idade no Brasil já é avó. Com 12 anos de idade, ai, como é que vai ser minha vida? Esses dias uma moça de 19 anos me procurou: pastor, ora por mim, porque eu estou achando que eu não vou casar. Eu orei assim: Deus, estou aqui com essa anciã, apresento ela ao Senhor, já de idade avançada, mas se o Senhor puder. Eu abri o olho, ela estava assim, ó. Que isso, pastor? Falei: menina, você está me zoando. 19 anos você tem. Você já tem cabelo debaixo do braço, pelo menos? Menstruou? Como é que você fala uma coisa dessa? Relaxa. Um homem com 19 anos de idade não dá nem para chamar de homem direito. Ele ainda vai entrar na fase do Homem-Aranha. Depois ele vai entrar na fase do Marvel. Depois ele vai para Guerra nas Estrelas. Depois ele vai para o Senhor dos Anéis. Depois ele vai para o Brasileirão. Depois ele nasce. Eu estou falando a realidade. Quer que eu minta aqui? Eu minto também. Tem exceções? Tem exceções. Mas essa é a regra geral. Eu vejo também, sabe o quê? Pessoas solteiras agindo como casado. Começa a namorar. Agora somos nós dois contra o mundo. Ai, ser besta lá longe. Para de ser besta, para de passar vergonha. Corta os amigos, entrega os cargos da igreja. Começa com essa bobeira. Outro dia veio 2 bobos desses falar comigo: pastor, abençoa nosso namoro? Falei: os pais já abençoaram? Não. Falei: por que não? A menina falou: o diabo se levantou. Eu falei: não, eu estou achando que não tem nem cadeira no inferno, de tanto que o diabo levantou. Fala para mim o que é que está acontecendo. O pastor, o que está acontecendo é que os pais dele e os meus não aprovam o nosso namoro. Eu falei: mas e aí você quer que eu abençoe o que os pais não abençoaram?
Ela falou: não, porque o nosso amor é tipo Romeu e Julieta. Eu falei: os dois morrem no final. Quando você, olha o que eu vou falar aqui, gente. Quando você não está com a sua identidade firmada no Senhor, você vai esperar que essa pessoa aqui, ó, te faça feliz. Eu tenho uma notícia para te dar. Eu quebrei o Twitter Brasil esses dias com uma frase. A frase é assim, ó: casamento não morreu na cruz por ninguém. Portanto, pare de esperar que casamento te faça feliz, como só o Filho de Deus pode te fazer feliz. Jesus é a alegria dos homens. Jesus é o quê? Alegria dos... Tem uma música, gente. Essa música chama-se Jesus, alegria dos homens. A gente canta ela. Eu lembro que ela era até toque de celular, naqueles primeiros celular tijolão que saiu. Mas a gente não vive como se Jesus fosse a alegria dos homens. A gente quer que o macho seja a alegria, a fêmea seja a alegria. Não tem como. Você está com a sua identidade confusa. Você está Netflixada. Você está assistindo tanta série, tanto dorama, que você está achando que a vida vai ser daquele jeito. Não olha para a pessoa do lado não, senão ela vai saber que eu estou falando dela. Olha para frente. Adolescentes, por exemplo, olha o que é uma questão de uma identidade não definida. Adolescentes têm os dois maiores medos dos adolescentes brasileiros. Os dois maiores medos de um adolescente brasileiro: primeiro, a morte do pai e da mãe. Segundo, de não ser aceito pelo grupo. Por que um adolescente veste como veste, fala o que fala e ouve o que ouve? Porque ele não quer perder o acesso ao grupo. Isso é o quê? Um problema de identidade. A identidade, até os 8, 9 anos de idade, a criança imita o pai e a mãe. Depois de 8, 9 anos de idade, os heróis são as pessoas de fora. São as pessoas da internet. Quem é a sua identidade? Quem é a sua referência de identidade? Um homem que conseguiu o primeiro milhão antes dos 30, ou um homem que morreu aos 33 sem deixar nada para trás, aparentemente? Quem é a sua referência? Quem é a sua referência? Qual é a sua identidade? Aonde sua identidade está, estará o mundo real no qual você vai estar vivendo. Quando a nossa vida não está com a identidade firmada em Deus, tudo bagunça. Nossa vida financeira vira uma bagunça. A gente começa a gastar dinheiro com o que não deve e não gasta dinheiro com o que deve. Nossa sexualidade vira uma bagunça. Eu não aguento mais o povo vindo falar trans, eu sou pan, eu sou bi. Outro dia me falaram, eu sou pós-sexual. Pós? Como é que é isso? A pessoa graduou e formou? Deve ser que transou com todo mundo, deve ser. Só pode ser. Gente, esse negócio de se sentir, vou falar uma coisa aqui para vocês, preste muita atenção. Não existe isso. Um exemplo que eu sempre dou é Adolf Hitler. Adolf Hitler se sentia de uma raça superior às outras. Ele estava correto? Ué, mas então também não está correto um homem falar que se sente mulher e mulher se sente homem. Não está correto. Pastor, mas eu me sinto assim. Você é homem, tem atração por homem. Você é mulher, tem atração por mulher. Apresenta isso diante de Deus. Fala: Deus, eu nasci biologicamente homem, mas a minha alma não me coloca no lugar certo, me realinha. E isso não serve só para quem é homossexual ou trans ou binário, nada não. Isso serve para o hétero que está sentado aqui nessa noite e acha que só porque é hétero pode ser o tarado, o maníaco do parque. Viu? Ei, menina, menino, baixa o facho, controla a sua sexualidade. Controle, coloque-a nas mãos de Deus. Sua identidade vai definir sua sexualidade. Esses dias uma moça me disse: eu sou polissexual. Poli. Eu falei: o que é poli? Tem a ver com polidense? Ela falou: não, poli é uma palavra grega que significa muitos. Eu falei: o que significa isso? Eu tenho vários relacionamentos amorosos ao mesmo tempo. Eu namoro 3, 4, 5 pessoas. Eles sabem que eu namoro outros e fica por isso mesmo.
porque eu tenho muito amor para dar, então eu não posso ficar só com uma pessoa. Eu falei para ela assim: sabe essa explicação que você me deu aqui de uns 3 minutos? Na minha época a gente resumia isso numa palavra: safada. Olha, pequeno, rapidinho. Nossa, pastor, você é grosso. Falei: não, é porque a gente era mais... Você é safada, é só isso. Por que a pessoa é polissexual? Não é safada. Mas o contrário também é bom, hein? Uma pessoa com a identidade definida é muito legal. Eu estou com o Instagram aberto aqui de um cara chamado Stephen Curry. Stephen Curry é jogador de basquete nos Estados Unidos, num time chamado Golden State Warrior, em São Francisco. Ele é considerado o novo Michael Jordan. Para quem não entende de basquete, fica por isso mesmo. O Curry, ele é muito crente. E eu tenho um hábito, colecionar a bio do Instagram de pessoas que eu gosto. E eu estou vendo o Curry em tudo quanto é culto lá nos Estados Unidos. Resolvi entrar e seguir. E olha o que ele escreveu na bio dele. Olha o que ele escreveu na bio dele. Primeira palavra: crente. Ele não escreveu nem cristão, não. Ele escreveu believer, crente. Segunda coisa que ele escreveu: marido da, e marcou a mulher dele aqui. Terceiro: pai do Riley, Ryan e Cannon. Colocou o nome dos 3 catarrentos dele. E escreveu Filipenses 4:13. E não marcou o time dele, e não falou nada de basquete. Já imaginou você jogar no Atlético, no Cruzeiro, no Flamengo, no Corinthians? Você vai colocar o link da bio do seu Instagram, colocar lá alguma coisa. Você não ia marcar seu time? Você não ia falar pelo menos um emoji? Pelo menos um emoji de uma bola de basquete? Sabe o que o Curry fez? Ele sabe que o dia que ele começar a errar cesta, todo mundo vai tirar ele da quadra. Mas ele sabe que ele nunca vai deixar de ser crente, marido dessa mulher e pai daqueles 3 filhos que ele tem. Isso é uma pessoa de identidade definida. Isso é uma pessoa que sabe o que quer. Um cara desse não tem que ser jogador, não. Ele tem que ser presidente dos Estados Unidos. Pessoas com a identidade definida em Deus é que vão definir o futuro desse planeta. Deus te trouxe aqui nesse cofre para dizer para você: eu quero que você pare com essas noias de ficar navegando em mares loucos por aí. Não, eu quero que você seja quem eu te chamei para ser. E sendo meu filho amado, minha filha amada, você vai cumprir o chamado que eu tenho para você nessa geração. Essa história que eu acabei de ler de Jesus aqui é muito interessante. Jesus está numa fila, andando de manhã cedo. E Jesus está andando na fila, e ele não era conhecido, não tinha discípulo, não tinha curado ninguém, não tinha pregado, não tinha nada. E no final da fila, acabava dentro do Rio Jordão. E dentro do Rio Jordão tinha um cara chamado João. E quando Jesus chegou a vez dele de ser batizado, João falou: não, você vai me batizar. Aí Jesus falou: não, João, me batiza, porque temos que cumprir toda a escritura. Naquele momento João batizou Jesus. Quando Jesus saiu da água, o Espírito Santo desceu sobre ele, e uma voz falou: esse é o meu menino, e ele é top demais. A pergunta: por que Deus falou na maior altura que ele era um filho amado? Jesus não tinha feito milagre nenhum, Jesus não tinha curado ninguém, Jesus não tinha morrido na cruz ainda. Pelo mesmo motivo que Deus te chama de filho amado nessa noite. Sabe por que Deus te chama de filho amado? Não é pela sua performance, não é pela sua circunstância, é por aquilo que Ele fez lá na cruz para garantir vitória para mim e para você. Ele se tornou filho do homem para nós sermos filhos de Deus. É a troca sublime. É por isso que nós somos filhos de Deus. E Deus não aguentou. Deus elogiou Jesus publicamente, e Deus confirmou a paternidade de Jesus. Esse é meu filho amado. Nessa noite você veio aqui para Deus te dizer que você é filho, filha amada de Deus. Quem crê nisso? Pastor, isso é muito elementar. É muito elementar, mas é em cima desse beabá que muitos de nós estamos pecando. Muitos de nós estamos vivendo dias de alto e baixo, de confusão, de ansiedade, porque nós não estamos firmados na nossa identidade em Deus. Precisamos estar firmados nessa identidade.
Agora eu vou contar a história de novo. Jesus está na fila, vai andando. Quando chega a vez dele, João batiza, o Espírito desce sobre ele, uma voz diz: esse é meu filho amado, que me dá prazer. E aí Jesus sai dali. Eu acabei de chegar de Israel, tem 2 semanas, gente. O país é um ovo. Você sai dali, caminha alguns quilômetros, e aí Jesus entra num deserto. De manhã ele foi batizado e o pai falou: você é meu filho amado. De tarde ele entra num deserto e uma voz diz assim: se você é quem você diz que você é, se você é filho de Deus, olha que coisa, da mesma forma que Jesus foi testado, nós também teremos a nossa identidade testada. Deus vai testar a nossa identidade. Deus vai permitir testes. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no batismo foi o mesmo Espírito que levou Jesus para o deserto. O que acontece? Nós vamos ser testados na nossa identidade. Lucinho, por que você leu o capítulo 3 e o capítulo 4? Até 1227 a Bíblia não tinha capítulo e versículo. Ela foi colocada por um teólogo francês para ajudar a gente a achar os versos. Mas a história tem que ser lida em um bloco só. O batismo de Jesus e a entrada nele no deserto foi no mesmo dia. No mesmo dia. Imagina você no mesmo dia recebe Deus dizendo: você é meu filho amado, eu te amo. E no mesmo dia o capeta aparece para você e fala assim: se você é filho de Deus mesmo. Gente, o reino de Deus é igual escola. Na escola aqui da terra, como é que é? A gente passa a maior parte do tempo recebendo matéria. 95% do tempo é recebendo matéria. Mas chega sempre a semana de demônios. Você sabe o que é uma semana de prova? Eu vou te resumir o que é uma semana de prova. É uma semana onde você vai ter que pôr para fora aquilo que foi depositado dentro de você. Vai chegar a hora na sua vida que você vai ter que trazer para fora aquilo que foi depositado dentro de você, ou seja, a sua identidade. Vai chegar uma hora que você vai cair numa blitz. Eu lembro que quando eu tirei carteira eu ficava doido para cair em blitz, porque quando eu não tinha carteira eu tinha medo, mas agora eu era doido para esfregar na cara de um polícia, falar: ai. Ei, está chegando a hora que nós vamos ter que mostrar que nós somos os filhos de Deus, que vão marcar essa última geração que antecede a vinda do Senhor. Quem aqui tem a sua identidade nele e crê que é filho amado de Deus? Deixa eu ver. Eu sou, você é. Então, queria que você entendesse isso. O que acontece com o mestre acontece com o discípulo. Vou dar um exemplo. Jesus lutou contra a religiosidade dos fariseus, sim ou não? Aqui no Brasil nós temos uma grande luta contra a religiosidade. O Brasil é um país cristianizado, mas não é um país cristão. É diferente. Jesus foi mal compreendido pelos seus próprios irmãos e pela própria família dele. Não se assuste se você lá dentro da sua família biológica não for bem aceito na sua caminhada, porque é normal. O que aconteceu com... A gente acha que sim, Jesus morreu na cruz por nós. Não. Toda a vida de Jesus é um arquétipo, é um modelo daquilo que os seus seguidores vão viver. Se Jesus de manhã ouviu o pai falando: você é meu filho amado que eu amo, e de tarde escutou o capeta falar: se você é filho de Deus, vai acontecer com os seguidores dele também. E eu vou te contar as 3 coisas que ele vai falar com você, porque é as mesmas 3 coisas que ele falou com Jesus. A primeira coisa que ele vai te dizer é o seguinte: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Significa, sabe o quê? Se você é filho de Deus, por que a sua vida financeira é tão lascada assim? Quem sabe seu iPhone que você está com ele aqui nessa noite é menos 5? Quem sabe você tem um celular tão ruim? Um jovem aqui da igreja tinha um celular, ele falou comigo: pastor, eu tenho que dar 4 cargas nele por dia. O apelido dele é Lázaro. Ele vai saindo e morre. Ele sai e morre. Mas sabe uma coisa engraçada sobre esse jovem? Ele é um dos meninos mais cheios do Espírito Santo aqui da igreja. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Você pode ter um iPhone 14 e ser uma nojeira de uma pessoa antipática. E você pode ter um celular ruim e ser uma pessoa que está vivendo o centro do chamado de Deus para a sua vida.
Sua identidade não está ligada a quanto dinheiro você tem no banco. Eu estava um dia no culto, de manhã, domingo de manhã, eu e a Pati. Gente, é irreal isso. Eu nem sabia que bandido trabalhava nesse horário. Meu carro parado do lado de fora, um Voyage verde, 85. Ele não tinha seguro, porque nenhuma seguradora queria segurar um carro tão velho. Quando eu saio do culto, cadê meu carro? Roubado. Sabe que dia eu achei esse carro? Nunca. Na hora que eu saí lá fora, não vi o carro, eu ouvi uma voz. Uma voz falou assim: se você é o filho de Deus que você disse que você é, por que o seu pai não pôde mandar um anjo para poder guardar o seu carro, enquanto você estava igual um trouxa dentro da igreja, dando dinheiro para enriquecer pastor? Eu prometo a você que se não for essa semana, em algum momento da sua vida, o diabo vai pegar sua conta bancária e vai pegar a sua identidade de filho e vai falar assim: amor, não bate. Não bate. Por que os pecadores... E Satanás ainda faz pior. Ele te coloca só para seguir quem é top. Aí você fica ali vendo neguinho em Dubai, nego na Disney, branco também. Aí você fala: essa menina é uma pombagira, esse menino é um demônio. E Satanás vai falar: aí, cadê o seu Deus? Aí, essa menina aqui é uma galinha, uma louca, e ela está vivendo vidão, e você nada. Ei, Satanás vai querer te questionar, não caia na conversa dele. Segunda forma de testar a nossa identidade que o diabo vai ter é: se você é filho de Deus, pula daqui de cima, que os anjos te segurarão. Sabe o que significa os anjos te segurarão? O sobrenatural vai acontecer na sua vida. Quem sabe o diabo tem dito para você: sua vida não tem sobrenatural nenhum. Você não tem Asbury, você não tem o Chu, você não tem o Decovas, você não tem visão, cura, libertação, milagre. Sua vida é vazia. Vou contar um milagre que aconteceu com você recentemente, só para desmascarar essa mentira do diabo. Recentemente tivemos uma pandemia, quase 1 milhão de brasileiros morreram com uma doença, e eu e você fomos poupados. Isso é milagre, sim ou não? Isso é milagre. Não podemos esquecer dos milagres que Ele fez por nós. Há um tempo atrás, eu acabei de pregar numa igreja, uma irmã me procurou e falou: pastor, eu estou meio triste com Deus. Falei: aonde que Ele pisou na bola dessa vez? Que Ele é sempre assim, né? Ele não para de pisar na bola com a gente. Aonde que Ele pisou na bola, irmã? Ela falou: não, pastor, é porque na minha vida nada acontece. Eu falei: a irmã está entendendo que quando diz que nada acontece, significa que a depressão também não acontece? Significa que não aconteceu um caroço no seu seio que virou um câncer? Significa que a sua filha não está acontecendo dela se cortar? Significa que o seu marido não achou outra mulher na rua e colocou você para jogar no Chicago Bulls? Mas se a irmã quer que alguma coisa aconteça para dar uma agitada na vida, eu posso orar por uma dessas coisas. Pode escolher. A gente faz uma dobradinha aí: depressão e chifre. O que você quer? Vou falar uma frase aqui para vocês que guarde no seu coração. Muitas vezes o momento onde Deus mais está agindo na nossa vida é quando nada está acontecendo, porque Ele na verdade está nos poupando de todo o mal que viria sobre nós. Mas o diabo vai querer jogar na sua cara: cadê o sobrenatural? Você não é filho de Deus. Cadê os anjos te segurando? Mentira dele. Terceiro, se você é filho de Deus, se ajoelha diante de mim e eu te darei as nações. Mentira. Sabe o que o diabo quer, gente? Ele quer isso aqui, ó. A palavra adoração significa literalmente prostrar-se diante de, adorar. O diabo quer ser adorado, mas ele sabe que nós não vamos adorá-lo, simplesmente porque ninguém é doido de ajoelhar diante de alguém com chifre e com rabo. Sabe quando que o diabo coloca a gente adorando ele, prostrado? É quando a gente se curva diante dos problemas da vida. É quando a gente se curva diante do problema familiar. É quando a gente se curva diante da falta de dinheiro. É quando a crítica e a calúnia faz a gente se curvar. Ei, não se curve. Não, ó, sabe o que eu estou lembrando aqui? Nem Deus quer nenhum de nós curvado. Na Bíblia, toda vez que alguém caía,
Daniel, quando viu a glória de Deus, caiu. Jesus falou: de pé, rápido, fica de pé. Eu não vou dar o resto da revelação para gente deitada não. Ezequiel viu a glória de Deus, umas nuvens tipo disco voador. Deus falou: depressa, de pé, fica de pé, filho do homem. Lá na ilha de Patmos, João falou: ai, minha pressão está caindo. Jesus falou: oh, sem besteira, de pé, fica de pé que eu vou mostrar para você um monte de coisa. Se Deus não quer ver a gente caído, prostrado, por que nós agora vamos? Ai, nós não podemos dobrar diante da circunstância não, gente. Estou olhando para uma pessoa que eu já tive depressão 3 vezes. A última vez que eu tive, alguns anos atrás, fui no médico. O médico falou assim: vou te dar um atestado para você ficar 1 ano sem pregar. Eu falei: excuse me? Como é que é? Um ano sem eu pregar, eu viajar e eu pregar na minha igreja? 1 ano? Amigo, deixa eu te falar uma coisa, você me conhece um pouco. Eu falei com ele: eu lido com demônio. Que a depressão me pegue uma senha e entre na fila. Eu estou aqui para tentar resolver ela. Eu não quero negar a depressão. Se eu tiver que fazer terapia, eu vou fazer. Se eu tiver que tomar remédio, eu vou tomar. Mas eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu já falei essa frase aqui em Lagoinha algumas vezes. O problema dos problemas não é o problema. O problema dos problemas é quando os problemas nos param. Porque aí você deixou de ser quem você é. Sabe o que eu fiz? Eu continuei pregando e eu vou falar, os melhores sermões meus nasceram foi nessa época. Tratei, tomei remédio, tomei, fiz terapia, fiz. Mas eu não vou deixar de ser o Lucinho, filho de Deus, que tem uma missão para... Oh, gente, o resumo da obra é o seguinte: você pode ser um filho de Deus amado, doente. Sim ou não? Agora o doente elimina o filho amado? Você pode ser uma filha amada de Deus, solteira. Isso elimina? Uma coisa elimina a outra? Você pode ser um filho amado de Deus, milionário. O milionário elimina o filho amado? Não. Então não se curve diante de nada. A nossa grande referência é o próprio Jesus, gente. Jesus é a nossa referência. Olha Jesus com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, o pai e a mãe dele perdeu ele. Eu não entendo as pessoas que adoram José e Maria. Se estivesse vivo hoje, os dois estavam presos por abandono de incapazes. Né? Imagina você perder seu filho 3 dias. A gente achar o João Batista depois de 3 dias. Oh, João, como é que você viveu esses 3 dias? A Bíblia diz que quando Maria entrou no templo e encontrou Jesus, ela falou assim: ai, menino, você quase me mata. Sabe o que Jesus respondeu? Mãe, você não sabe que eu deveria estar na casa do meu? Ele já... É esse tipo de menino de 12 anos que o mundo precisa. Gente com 12 anos, né? 12 anos, eu estou jogando online, mãe, não posso ir agora. Pode, vai lá e arranca da tomada que o online acaba na hora. Ei, Jesus com 12 anos sabia a identidade dele. E o julgamento de Jesus? As testemunhas falsas vinham, nenhum testemunho batia. Por fim, o sumo sacerdote falou: se tu és o filho de Deus, fala logo. Ele falou: eu sou. O sumo sacerdote rasgou a roupa e falou: blasfemou, é réu de morte, está condenado. Jesus foi condenado porque disse que era filho de Deus. E na cruz, gente, Jesus na cruz, os fariseus chegam lá embaixo e falam assim: ah, se você é o filho de Deus que você falou a vida inteira falando que é, desce da cruz que nós vamos acreditar em você. Gente, sem brincadeira, se fosse eu para ser salvador, vocês iam arder todo mundo no inferno. Ia arder, sabe por quê? Eu não ia aguentar um negócio desse. Eu, o filho de Deus, com toda a glória, ficar ouvindo idiota falar uma frase, eu não ia descer. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia decolar com a cruz nas costas. Eu ia dar um voo, meia volta, e eu ia descer e fazer um voo rasante, arrancar a cabeça deles. Aí eu vinha de novo: te amo, pai. Eu não ia aguentar. Mas Jesus aguentou, porque
porque ele era, é e morreu sendo Filho de Deus, e hoje, aonde que ele está, não há lugar mais alto. Ele é o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Deus homem, o homem Deus, que fez toda a diferença e vai fazer aqui nessa noite. Jesus é a nossa referência. Precisamos só mudar 3 coisas. Não conseguimos relacionar bem com Deus como filho por causa do nosso pai da terra. Esse é o primeiro empecilho. O seu pai da terra, o meu pai da terra, todos eles deixaram a desejar. Eu trabalho com jovens, gente, há décadas. Eu converso com jovens sobre qualquer coisa. No final das contas eles falam: meu problema real, pastor, é meu relacionamento com meu pai. Nunca é com a mãe. Mães são de boa. Mães são gugu, dadá, e aí as mães dão muito amor, e elas sufocam os meninos com amor, e aí eles ficam amigos dela. Mas os pais não são assim? Tanto, é só você ver o dia das mães e o dia dos pais. Dia das mães é um sucesso. E dia dos pais é uma desgraça. Dia dos pais, eu já falei lá em casa lá: se vier me dar mais uma caneca, eu vou quebrar na cara de quem me der. Não quero caneca com a minha cara gorda. Uma caneca. Não quero. Eu quero a mesma coisa do dia das mães. Eu quero iPhone. Eu quero viagem para Cancún. Eu quero dia de princesa. Quero tudo. Primeira coisa para você ter um relacionamento bom com Deus como filho, sabe o que é? Deixa o Pai Celeste compensar as ausências do Pai da Terra. Ele não se revelou como coach, nem como professor, nem como presidente. Ele se revelou como pai. Por quê? Porque ele sabia que a crise de todo ser humano seria com o pai. Nessa noite, para você ter um relacionamento de filho e aceitar a sua identidade, você vai ter que entender. Se, por exemplo, se o pai da terra seu é muito calado, o do céu não é. Sabia que ele quer conversar com você todo dia? Com Adão e Eva ele conversava todo dia, passeando com os dois. Então Deus está querendo falar conosco. Ele é um pai amoroso. Primeira coisa, deixe o pai do céu suprir o que faltou do pai da terra. Segunda coisa que nos impede de agir como filhos e como pai é essa mentalidade de funcionário. O filho pródigo foi lá, pecou, cheirou, transou. Quando ele voltou, ele teve coragem de falar com o pai: pai, eu pequei demais. Faz o seguinte, eu não sou digno de mais nada, não. Me trata como um office boy. Não, gente. O pai deu a resposta sem responder. O pai fez, sabe o que? Não deu a resposta, virou de costas e falou assim: depressa aí, dá o play, DJ, e põe a carne passar. O meu filho estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado. Sabe o que ele estava dizendo para o filho? Eu não vou dar carteira de trabalho para quem eu já dei uma certidão de nascimento. Você não é funcionário de Deus. Escute bem o que eu vou te falar aqui. O reino de Deus não é Rinodê. Tem gente achando que o reino de Deus, eu tenho que chegar triplo diamante. Você não tem que chegar a nada. Foi tudo conquistado pela graça. Você não ora para agradar a Deus. Você ora porque você foi alcançado por Deus. Eu lembro que um dia eu estava vendo um filme lá em casa, e a gente vendo um filme, eu falei com os meus filhos: pega uma água para mim. Os dois caras assim: Anselmo. Eu falei: menino antipático, pega uma água para mim. Dois mole. Xinguei os meninos, fiquei bravo com eles, porque um ficou empurrando para o outro, outro ficou empurrando para o outro. Muitas vezes a gente está fazendo assim: tem que dar um dízimo, né? Se eu não der, o devorador aparece pelado aqui dentro de casa. Vamos dar. Tem que ir para a igreja, um saco, vamos embora. Chega lá, estaciona o carro 2 quilômetros, aí vem caminhando, aí chega lá, a pessoa senta no seu lugar, vira para o irmão do lado, vira para o irmão do outro lado, dá vontade de virar a mão no irmão do lado. Ei, não faz assim não. Quem faz assim é funcionário. Funcionário é que é obrigado. Eu peguei muitos voos esses dias, gente. Eu estava reparando as aeromoças. As aeromoças, elas ficam na porta dos aviões assim: bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Seja muito bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Olha, bem-vinda.
sorriso mais fake do mundo. Qual que é a diferença entre um funcionário e um filho? É que o filho é folgado e o funcionário é cheio de protocolo. Olha o funcionário orando: Senhor Deus, chegando aqui na tua santíssima presença, sem querer te incomodar, já te incomodando, esse pequeno coliforme que eu sou. Eu acho, gente, que tem oração que Deus fala assim: levanta o som do louvor aí, que eu não sou obrigado a escutar isso aqui não. Aumenta aí. Vai, toca, gente. Quando fulano acabar, vocês me avisam. Quem sabe você não veio aqui para Deus te dizer o seguinte: seja mais solto, seja mais folgado. Há um tempo atrás, eu precisei pegar um dinheiro vivo, dinheiro cash, e eu não queria ir no banco. Eu fui no apartamento do meu pai. O meu pai é viúvo, mora sozinho. Eu fui no apartamento dele, cheguei lá, ele não estava, porque todo velho raiz guarda dinheiro em casa, né? Depois que o Collor tomou o nosso dinheiro, os velhos aprenderam isso. Aí eu fui na casa do meu pai, cheguei lá, ele não estava, mas eu sei onde guarda a chave. Se você precisar inclusive entrar no apartamento do meu pai, tem um vasinho de planta bem na porta, você pega a chave. Eu entrei, fui no lugar onde ele guarda dinheiro, peguei o dinheiro que eu queria, fui na geladeira, comi um chocolate dele e fui embora. 6 dias depois eu fui encontrar minha irmã do meio. Na hora que eu não sabia que ela estava com meu pai. Na hora que eu cheguei, que eu vi os dois, eu só ouvi meu pai falando assim: e aí, minha filha, eu acho que entrou bandido lá em casa. Eu falei: pai, eis aqui o bandido que vos fala, sou eu. Que isso, meu filho, o que você fez? Eu falei: pai, eu fiz o L, pai, eu fiz o L. Por que eu fiz o que eu fiz? Porque eu sou filha. Ei, volta para a mentalidade de filho, volta para a identidade de filho. Deus está dizendo para você nessa noite: cadê você espontâneo? Cadê você no seu natural, no seu normal? Deus quer que você seja filho e não funcionário. Ah não, pastor, eu pequei demais, então eu não posso ser esse filho amado. Uma moça me ouviu pregar essa mensagem e falou comigo: eu acho que eu sou filha, mas assim, tipo, amadinha, não tão amada. Que as coisas que eu fiz, falei: minha filha, você não ganha de mim, eu pequei mais, e Jesus me chama de filho amado. Terceira e última coisa para a gente orar, sabe o que é? Primeiro, a gente não tem relacionamento com Deus como filho, por causa do nosso pai da terra. Segundo, por causa da nossa culpa, da nossa mentalidade de funcionário. E último, por causa das circunstâncias, que mudam por causa do peso que elas trazem. As pessoas são dobradas pelas circunstâncias, e aí elas mudam quem são por causa do que está acontecendo, sendo que a gente deveria mudar o que está acontecendo por causa daquilo que somos. É possível você mudar a realidade que você vive, insistindo em ser alguém que a sua realidade não está dizendo que você é. Vou contar essa história e nós vamos orar. Eu estava aqui no bairro Cachoeirinha, em Belo Horizonte. Isso que eu estou contando aqui aconteceu em outubro de 1986. E, pra você ter ideia, o Michael Jackson era preto nessa época ainda. Foi bem naquela época que ele lançou Who's Bad? Não estou brincando não, é verdade isso que eu estou falando. E eu tinha 14 anos, a minha irmã do meio tinha 12, a menor tinha 7, meu pai 42. E foi chegando parente no nosso apartamento, foi chegando parente, não parava de chegar não. E chega primo, e chega tio, foi chegando, mas muito. Eu falei: e a minha mãe internada, com 38 anos de idade, minha mãe internada. Eu falei: ou isso aqui vai ser uma festa, ou isso aqui vai dar muito ruim. De repente entra o pastor entrou e falou assim: eu quero anunciar que a Miralda morreu, minha mãe. Na hora que ele falou isso, todos começaram a chorar, todos. Minhas irmãs, meu pai, todo mundo chorou. Normal. Mas eu fiquei muito passado assim com a notícia. E aí 3 tias minhas me chamaram para um canto e falaram comigo assim: Lucinho, você tem que chorar.
Falei, não, eu vou chorar, mas não, você tem que chorar agora. Uma delas, psicóloga, falou: se você não chorar e você internalizar a sua dor, você pode virar um revoltado, um indignado, um usuário de droga, ou até um psicopata. Eu falei, pronto, minha mãe está morrendo e eu estou virando o maníaco do parque agora. E minha tia brava, chora. Eu falei, gente, não é assim, eu não tenho um botão que eu aperto e choro. Você tem que chorar, não, você tem que mostrar o que você está sentindo. Eu falei, gente, eu vou chorar, mas não é assim. 3 tias, irmã da minha mãe. Olha o nível de esquizofrenia lá de casa. Aí sabe o que elas fizeram? Me pegaram pela mão, me levaram para dentro de um quarto. E sabe o que elas falaram para mim? Chora agora. Vai. Ô gente, deixa eu explicar para vocês. Eu ainda estou achando que a minha mãe vai entrar pela porta. Poxa, é isso? Não, você tem que chorar e continuar. Eu falei, ó, quer saber? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração que acaba com isso. Eu dei a mão, minhas 3 tias, e elas falaram, então ora. Eu fiz a oração de Jó. Falei, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas o Senhor me deu minha mãe e o Senhor levou minha mãe. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu falei isso, minhas 3 tias começaram a chorar. Minhas 3 tias chorando. Eu olhei para elas, pensei, não estou fazendo nada. Comecei a chorar também. Pouco, mas comecei. Nisso que eu estava chorando, elas viram eu chorando, começaram a cutucar uma outra, tipo assim, ai, ele está chorando. Tipo, menos um psicopata no mundo. Eu contei essa história aqui só para te dizer essa frase que eu vou falar agora. É possível no dia da sua pior notícia, é possível no dia da sua maior dor, você nunca se esquecer que você é filho de Deus. E esses dias vão chegar, viu? Eu virei para minha esposa e falei, você está preparada para sofrer? Esses dias eu falei para ela, porque eu e a Paty, a gente não bebe Coca-Cola, a gente é todo fitness, a gente gosta de correr, malhar, e a gente gosta de ter uma alimentação regrada, dormir 8 horas, nós somos todos certinhos. Eu falei, você está preparado para sofrer? Ela falou, por quê? Eu falei, porque quem vive como nós vivemos, sepulta todo mundo. Nós vamos ver muitos dias tristes. Quem sabe você está aqui, é um cristão preparado só para a glória. Ei, Deus está dizendo nessa noite, eu quero que você sustente a sua identidade no mundo real. E a partir de hoje, por onde você sair, você vai levar a sua identidade de filho de Deus. Você vai para o salão de beleza, é uma filha de Deus que vai estar ali sendo trabalhada, tratada. Você vai para a sala de aula, você vai entrar como filho de Deus, vai fazer o trabalho de um filho de Deus. Você vai sair do campo, vai voltar para a sua igreja, é um filho, uma filha de Deus. E não deixe o diabo te dar um Alzheimer espiritual. E não se esqueça quem você é, porque é a sua identidade que vai definir a sua realidade.